Fala galera, tudo bem? Professor Felipe Costa aqui, professor de Física. Estou com mais um problema do dia aqui para a gente resolver hoje, um problema bem interessante. Então vamos ao enunciado do problema. Vamos lá. Uma máquina térmica, cujo corpo de trabalho é um gás monatômico ideal, executa um trabalho no ciclo 1, 2, 3, 4, 2, 5, 1, mostrado no diagrama a seguir. Veja a figura. Os pontos 1, 2 e 3, eles ficam em uma linha reta, passando pela origem do diagrama. E o ponto 2 é o ponto médio do segmento, 1 e 3. Encontre o rendimento do motor térmico que opera em tal ciclo se a temperatura máxima no gás, nesse ciclo, for maior do que a temperatura mínima por um fator N. Bem, é um problema de ciclo termodinâmico, bem interessante. Então, vamos aqui fazer o desenho da questão. Você tem um gráfico de pressão em função do volume. Vou colocar aqui, ó, pressão, volume. Ele fala aí já pra gente que a temperatura máxima ela é N vezes a temperatura mínima. Tem esse fator N, tá bom? E o gráfico tá aqui, ó. Pelo que ele falou no problema, então, os pontos são, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 2 e aqui vai ser o 5, tá bom? Porque esse ponto 2 não faz sentido colocar ele como sendo 5, né? Já que eles estão em conjunto aqui, enfim. Então vamos lá. O ciclo termodinâmico ele acontece dessa maneira. Então, isso aqui é uma reta passando pela origem, então a gente tem uma proporçãozinha que a gente consegue estabelecer. Eu vou afirmar que a pressão nesse ponto é P1, aqui o volume é V1, nesse outro ponto aqui a pressão é P2, ali em cima temos a pressão P3, aqui eu tenho o volume V2, aqui um volume V3, ok? Como ele falou que o ponto 2 é um ponto médio, então eu posso dizer que P2 é igual a P1 mais P3 divididos por 2, assim como V2 é igual a V1 mais V3 divididos por 2. Os pontos de temperatura máxima e mínima estão localizados, obviamente, aqui, ó. O T1 é a temperatura mínima, que seria uma isotérmica. Bem aqui eu tenho temperatura mínima, é o T1. E a temperatura máxima, traçando a isotérmica aqui, ó, está nesse ponto aqui em cima. Então, dessa relação eu posso dizer que o T3 ele corresponde a N vezes T1. Vou escrever o N aqui direitinho para não confundir com o rendimento, tá? Beleza. Vamos lá, galera. O que está acontecendo nesse ciclo termodinâmico? Nesse processo aqui, o gás está recebendo calor, né? Então, aqui ele recebe uma quantidade de calor, seria o calor de 1 para 2. Aqui ele recebe calor, seria o calor de 2 para 3. Aí, daqui para cá, ó, você vai ter um processo na qual é uma transformação isocórica. O volume ele é constante, mas está diminuindo a pressão. Então a temperatura ela decai, tá? Então eu diminuo a temperatura, é um resfriamento isocórico. Bem aqui você tem uma compressão isobárica, porque a pressão é constante. Resfriamento isocórico e novamente uma compressão isobárica. E aí você reinicia esse processo, ok? Então meu ciclo termodinâmico está aí direitinho. Vamos observar que, pelo fato dele ter falado que temos uma proporção, eu posso montar a seguinte relação, ó. Eu tenho que P1 sobre V1 é igual a... Você lembra que PV é igual a nRT, né? Então, P1 sobre V1 é igual a P2 sobre V2, que é igual a P3 sobre V3. Isso significa dizer que eu tenho o mesmo ângulo, basicamente, porque como elas partem daqui da origem, é como se eu tivesse uma função do tipo y é igual a x mais b. Porém, o b ele não existe, ele é nulo. Então, minha função é do tipo y igual a ax. Então, todos eles vão ter o mesmo a, ou seja, a mesma inclinação, a mesma tangente de alfa. Beleza? Então, a partir disso,
eu posso montar essa minha proporção, que eu já comecei a descrever aqui. Então, sabendo que PV é igual a NRT, essa proporção ela vai ficar, ó, P1 sobre V1 é igual a NRT1 sobre V1 ao quadrado. E isso é igual a P2 sobre V2. Então, vou escrever aqui, ó, P2 sobre V2, que é igual a NRT2 sobre V2 ao quadrado. E a mesma coisa com 3, tá? Então, eu vou reescrever essa expressãozinha aqui embaixo. Por conta do espaço, vai ficar assim, ó. P1 sobre V1 é igual a NR T1 sobre V1 ao quadrado. P2 sobre V2 é igual a NR T2 sobre V2 ao quadrado. E aqui, ó, P3 sobre V3 é igual a NRT3 sobre V3 ao quadrado. Então, daqui eu posso estabelecer algumas relações. Por exemplo, me acompanhe. Se eu pegar a igualdade dessa expressão aqui com essa, por exemplo, eu sei a relação de T3 e a relação de T1, mas eu não sei a de T2. Então, vamos encontrar uma expressão aqui para o T2. Vai ficar do seguinte modo, ó. NR T1 sobre V1 ao quadrado é igual a NR T2 sobre V2 ao quadrado. Então, daqui eu consigo simplificar o NR, tá? Então, eu encontro que V2 sobre V1 é igual a raiz quadrada de T2 sobre T1. De forma análoga, eu posso agora fazer uma relação aqui entre o 1 e o 3. Se eu fizer uma relação aqui entre o 1 e o 3, ou entre o 2 e o 1, por quê? Qual é a minha ideia? A minha ideia é eu pegar essa equação aqui, ou essa, e trabalhar com uma delas, né? Então, vou pegar a relação entre o 3 e 1, daí vai ficar do seguinte modo, ó. NR-T1 sobre V1 ao quadrado é igual a NR-T3 sobre V3 ao quadrado. Então, aqui eu encontro que V3 dividido por V1 é raiz quadrada de T3 sobre T1. Pegando essa expressão do volume, que eu falei que iria utilizar para substituir, ó, eu posso dizer que 2 vezes o volume 2 é igual ao volume 1 mais o volume 3. Então, se eu dividir pelo volume 1, vai ficar 2 vezes V2 sobre V1 é igual a 1 mais V3 sobre V1. Agora eu vou poder substituir essas duas relações aqui que eu tenho, ó. Então, substituindo aqui, eu vou ter 2 vezes raiz quadrada de T2 sobre T1 igual a 1 mais raiz quadrada de T3 sobre T1. Então, daqui eu posso encontrar que o meu T2, ele vale... Eu vou passar raiz de T1 para cá, tá bom? Então, posso simplificar isso daqui. Quando eu elevar ao quadrado também, esse 2 ele vai sair, ele vai ficar 4. Então, eu vou dizer que o T2 ele vale 1/4 de raiz de T1 mais raiz de T3, isso ao quadrado. Essa daqui é a temperatura do ponto 2 em função dos dados fornecidos, tá bom? Pra gente. Então, eu vou pegar ela e vou guardar essa expressãozinha aqui. Eu vou escrever que T2 é igual a 1/4 de raiz quadrada de T1 mais raiz quadrada de T3 ao quadrado. Vou guardar essa expressão, ela vai ser útil mais na frente. Então, vamos aqui por partes. Primeiro objetivo vai ser a gente descobrir qual é o valor. Essa expressão do volume ela também é interessante, tá? Então eu vou guardar, vou escrever aqui, ó. V2 sobre V1 é raiz quadrada de T2 sobre T1. E eu tenho também que V3 sobre V1 é raiz quadrada de T3 sobre T1.
Porque vejamos, como é que eu calculo o rendimento? O rendimento vai ser o quanto eu utilizo do quanto eu tenho disponível, né? Então vai ser o quanto eu vou utilizar, que vai ser o meu trabalho. Para isso eu vou pegar a área desse ciclo aqui, tá? Que é essa área mais essa área. Como essas figuras são iguais pela proporção, então eu posso pegar só uma área e multiplicar por 2, ok? E eu tenho meu trabalho. E aí eu vou dividir pela quantidade de calor da fonte quente, que é a energia que está sendo injetada. Então, o rendimento, o quanto eu consigo aproveitar, é o quanto eu uso do quanto eu tenho disponível. O quanto eu uso é o meu trabalho e o quanto eu tenho disponível é o que está sendo oferecido, o que está sendo injetado, é a quantidade de calor da fonte quente. Então, vamos primeiro ao trabalho. Vou apagar isso daqui então. O trabalho, ele vai ficar numericamente igual à área. Então, eu vou multiplicar por 2, tá? E vai ser o produto ali do pequeno triângulo. Então, o pequeno triângulo vai ficar P2 menos P1, base, vezes altura. V2 menos V1, isso aqui dividido por 2. Então, eu vou poder simplificar aqui o 2. Daí, desenvolvendo esse trabalho, lembrando que é o trabalho do ciclo, tá? Ele vai ficar P2V2 menos P2V1 menos P1V2 menos P1V1. O bacana aqui, ó, é porque eu já tenho P2V2 e aqui eu tenho P1V1. Então eu posso substituir por NRT2 e aqui por NRT1. Beleza? Agora, aqui esses caras são diferentes e esses aqui também. Então eu vou poder substituir aqui o meu P2 e vou substituir aqui o meu P1. Por quanto? Bem, se você parar para olhar aqui, ó, eu posso substituir o P1, eu passo V1 para cá, então o P1 ele vale P2 sobre V2 vezes V1. Então vamos aqui por partes, ó. O trabalho do ciclo é igual a NRT2 menos, no lugar do P2, isso aqui vai ficar V2, que multiplica P1 sobre V1 vezes V1 aqui, né? Repetindo. Tá bom? Substituir só o P2. Bem, então tá aqui o primeiro, tá? Eu vou separar esse termo aqui que vai ser ele que eu vou utilizar. Então eu vou só colocar ele um pouquinho para cá. Vai ficar sobre V1. Pronto, perfeito. Aí o outro, de forma análoga, tá? Então vai ficar aqui, ó, menos, no lugar do P1, eu vou substituir então, vai ficar V1 sobre V2, tá? Então, V1 sobre V2, que multiplica P2 vezes o meu V2. E aqui eu vou só repetir menos NRT1. Por quê? Porque esse termo aqui, ele tá aqui, ó. Isso aqui vale raiz quadrada de T2 sobre T1. Isso daqui corresponde a NRT1. Esse termo aqui é o inverso. Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de T1, T2. E esse termo aqui é NRT2. Olha aí que bacana. Então vamos aqui para essas continhas. Vai ficar o seguinte, ó. O trabalho do ciclo é igual a NRT2 menos NRT1, que multiplica raiz quadrada de T2 sobre T1 menos NRT2 vezes raiz quadrada de T1 sobre T2 menos NRT1. Show de bola. Então, vou tentar simplificar isso aqui. Vou colocar o NR em evidência, tá? Então, o trabalho do ciclo vai ficar igual a NR, que multiplica agora, ó, T2 menos. Isso aqui, quando entra aqui dentro para a raiz, vai ficar T1 ao quadrado dentro da raiz. Aí o numerador cancela com o denominador, perfeito? Quando o T2 entra aqui, ele cancela com o denominador. Então, olha que lindo. Isso aqui ficou simplesmente
Só corrigindo esse sinal aqui, tá, galera? Quando eu faço esse produto aqui, ó, daqui com esse aqui fica um mais, tá? Então, vai ficar um mais. Então, vai ficar menos 2 vezes raiz de T1 vezes T2 mais o T1. Perfeito. E aí, se eu organizar isso daqui, eu tenho NR que multiplica raiz quadrada de T2 menos raiz quadrada de T1. Isso ao quadrado. Perceba que eu tenho o T2 também. O T2 ele está isolado. Então eu posso substituir aqui o T2 para simplificar as minhas contas. Chegar logo no resultado mais compacto, tá? Vão ficar algumas continhas, mas vamos ver aqui como é que fica. Ó. Trabalho do ciclo fica igual a NR raiz quadrada de T2. Bem, o T2 ele está aqui. Então a raiz quadrada dele é 1/2 da raiz quadrada de T1. Então vai ficar aqui, ó, raiz quadrada de T1 mais raiz quadrada de T3, com meio também. E aqui eu vou repetir menos raiz quadrada de T1. Isso aqui é ao quadrado. Aí artifícios aí que a gente pode fazer, ó. Posso multiplicar por 2 aqui, por 2 aqui. Então o meu 2 ele sai, vai ficar 4, então fica NR sobre 4, que multiplica raiz quadrada de T3 menos raiz quadrada de T1. Isso ao quadrado. Ufa, então isso aqui é o nosso trabalho, tá? Lembrando que para calcular o rendimento, eu preciso da quantidade de calor da fonte quente também. Além do trabalho, eu preciso da quantidade de calor da fonte quente. Então, eu vou separar esse resultado do meu trabalho e eu vou precisar apagar essa parte aqui, tá? Como esse resultado aqui eu não vou utilizar mais, eu vou apagá-lo. E aí eu vou colocar o valor do trabalho aqui. Encontramos que o trabalho do ciclo é igual a NR sobre 4, que multiplica a raiz quadrada de T3 menos raiz quadrada de T1. Isso ao quadrado. Então, bacana. Feito isso, vamos para a quantidade de calor da fonte quente. Então, vou apagar aqui. Para a quantidade de calor da fonte quente, eu vou fazer o seguinte, ó. O processo logo de 1 para 3, tá bom? Mais rápido. Então, a variação de energia interna é a diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado. Então, a variação de energia interna é de 1 para 3, calor de 1 para 3 e o trabalho de 1 para 3. Então, a minha quantidade de calor de 1 para 3, ela é igual à variação de energia interna de 1 para 3 mais o trabalho de 1 para 3. Vamos aqui então, ó. Minha quantidade de calor, vou chamar simplesmente de Q, da fonte quente. É só essa parte que está sendo injetada, calor, tá bom? Que está sendo recebido. Então vai ficar, como é um gás monoatômico, então 3/2 de NR, a diferença de temperatura, que é T3 menos T1, mais o trabalho de 1 para 3. Então o trabalho de 1 para 3, galera, é a área dessa região aqui embaixo, ó. E essa região aqui, ela é um trapézio. Então a área de um trapézio vai ser base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2, ok? Calculando o trabalho de 1 para 3. Então vai ser o seguinte, vai ficar a base maior, tá? Que é P3 isso aqui, ó, base maior mais a base menor mais P1 vezes a altura, que é V3 menos V1 divididos por 2. Então vamos seguir com essas continhas. Essa quantidade de calor vai ficar 3/2 de NR T3 menos T1. E aqui vai ficar, ó, P3V3 menos P3V1 mais P1V3
menos P1V1. Isso aqui tudo sobre 2. Daí vamos observar o seguinte, ó. Quando você tem a relação de proporção, P3 vezes o V1 é igual a P1 vezes V3. Graças a Deus. Então a gente pode simplificar, ó, esse resultado aqui com esse eu vou poder cancelar, tá? Daí nas minhas continhas, esse termo corresponde a nRT3 e esse termo aqui, nRT1. Então isso fica quantidade de calor igual a 3 meios de nRT3 menos T1 mais nR sobre 2, que multiplica T3 menos T1. Então olha que bacana. Isso aqui tem o mesmo denominador desse. Então 3 mais 1, 4. Tá? Então isso aqui vai ficar 4 divididos por 2 dá 2. Então isso aqui corresponde a 2nR T3 menos T1. Muito bacana, galera. Então minha quantidade de calor da fonte quente ela está bem aqui. E agora finalmente eu vou para o meu resultado do rendimento. Então o rendimento vai ser o quanto eu uso do quanto eu tenho disponível. Então o quanto eu uso é o trabalho do ciclo, né? Que é nR sobre 4, que multiplica. Agora eu vou substituir aqui esse meu T3, tá bom? Então esse meu T3 vai ficar raiz quadrada de N T1 menos raiz de T1, isso ao quadrado, dividido por 2 vezes NR T3 menos T1. Então agora eu vou poder substituir aqui, ó, desculpa, simplificar. Então vai ficar 1/8. Para ficar bacana, substituir logo esse aqui também, aqui embaixo. Então fica N T1. Daí vai ficar assim, ó. 1/8 de... Como aqui eu tenho ao quadrado, eu vou simplificar o T1, tá bom, galera? T1 aqui em cima, a raiz quadrada dele sai, o de cima cancela com o de baixo. Então isso aqui vai ficar raiz de N menos 1 dividido por N menos 1. Mas eu tenho esse termo de cima aqui, ele é ao quadrado. Se eu multiplicar aqui em cima e embaixo por raiz de N mais 1, eu vou poder conseguir simplificar o meu resultadozinho, tá? Então isso aqui vai ficar 1/2, que multiplica raiz de N menos 1 dividido por raiz de N mais 1. Fantástico, ó. E esse aqui é o resultado final para o rendimento do meu ciclo termodinâmico. Perceba que questões que envolvem ciclo, você basicamente tem que analisar cada uma das curvas e tal, escrever a primeira lei da termodinâmica, aí a taxa do trabalho, e quando faltar alguma outra coisa, você tenta ver quais relações são úteis para o nosso problema. Por exemplo, aqui a gente utilizou a relação de proporção, porque ele disse que era para a gente utilizar a conta do gráfico e também a relação da temperatura máxima Cn vezes a temperatura mínima. Correto? Problema muito legal de termodinâmica. Eu vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado. Um grande abraço e até a próxima.